Sejam bem-vindos a mais um Podlote, o podcast que descomplica e valoriza o mercado de loteamentos. Mais uma vez, vamos falar sobre tudo que envolve esse magnífico mercado que tanto valoriza. Eu sou Arley Abussaf, já há 25 anos no mercado de loteamentos, gestor da construtora Abussaf, com mais de seus 45 anos de estrada. E estou aqui com os nossos convidados, é um prazer estar com vocês, o Gabriel e o Dr. Carlos Menegaso. Valeu, Arley. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que a galera vai gostar desse bate-papo, porque traz um assunto aí que tem bastante oportunidade que ainda muita gente desconhece. É verdade. Com certeza, Arley. Prazer. Obrigado pelo convite também. Eu que agradeço. O loteamento, como você sabe, já há 25 anos aí no mercado, é um negócio muito lucrativo, acessível, né? Mas tem muita desinformação, muito mito que, para quem quer entrar, precisa estar ciente aí das consequências e de entrar de forma certa, né? Para não ter problemas futuros. É verdade. O Gabriel, contador especialista já em loteamentos, há quanto tempo, Gabriel? Já está indo para 16 anos. 16 anos na área de loteamentos. Especificamente de loteamentos. E o Dr. Carlos, já o jurídico especialista na área de loteamentos, há quanto tempo na carreira? Só na área de loteamentos, 15 anos. 15 anos com loteamento. Sim. E hoje o papo é sobre rentabilidade e segurança desse mercado. E eu queria perguntar já de cara para vocês, o que atraiu vocês para esse mercado? Qual foi a pérola que dá destaque para o mercado de loteamento na visão de cada um? Tem uma coisa que eu acho muito interessante nesse ramo, é que permite com que o loteador compre uma área, muitas vezes rural, ao preço de hectare ou alqueire, e consiga transformar isso em preço de venda por metro quadrado, já urbanizado, o que torna muito mais rentável, muito mais atrativo para o negócio. Para quem é do comércio, por exemplo, é como comprar por tonelada e vender por unidade. Exatamente. É comprar no atacado e vender no varejo. Com certeza. Mais ou menos isso. Você vai comprar uma área em alqueire ou em hectare, vai multiplicar esse valor e vai vender por metro quadrado. Perfeito. E valoriza muito. E muitas vezes, na maioria dos casos, você consegue agregar valor em mais de 100% aí para o seu preço de venda. Excelente rentabilidade. Vamos falar Com disso certeza. logo mais. Dr. Carlos, o que mais te atraiu? O que mais te encanta nesse mercado de loteamentos na visão jurídica? Na visão jurídica, além da lucratividade, com certeza é um negócio rentável, ele tem um risco bem mais reduzido que os outros tipos de investimento imobiliário, né? Por ser mais controlado, pode ser mais controlado, desde que seja feito desde o início da forma correta, seguindo a legislação, a padronização de tudo, feita uma estruturação jurídica do negócio, ele pode ter um risco bem mais controlado. Então, para quem está nos assistindo, dentre todos os ramos do mercado imobiliário, esse é um dos mais seguros, o mais seguro. Loteamento é seguro na visão jurídica? Sim, pode ser seguro, desde que o início seja feita da forma correta. Tudo na vida é mais ou menos isso, né? Sim. Mas loteamento tem uma segurança extra. Exato, é que não tem uma forma de burlar ou pular etapa. Se for buscar esse caminho, pode ter certeza que algum problema virá. Perfeito, perfeito. Então a fórmula é fácil. Segue a regra, segue o plano, que tudo vai dar certo. Exatamente. E aí, como disse o Gabriel, rentabilidade certa. Rentabilidade certa. Né? Desde que sigam, como o Dr. Carlos bem disse, que faça todo o processo, passo a passo, corretamente, tire as devidas licenças, execute de forma correta e aprove o loteamento. Ô Gabriel, executar de forma correta, na visão contábil, na visão fiscal, perante outros negócios, outros investimentos, é também seguro, é também rentável? Como que é essa questão fiscal dentro de um loteamento, de uma loteadora? Sob o ponto de vista fiscal, a organização do negócio ela é muito importante. Principalmente quando a gente tem no horizonte a reforma tributária, onde o controle, onde ela traz um modelo de tributação que vai ser fundamental ao controle do negócio, para que você garanta as deduções necessárias ali na hora de calcular seu tributo. Você falou uma coisa muito importante, que é a reforma tributária, que é algo recente, né? Aconteceu agora. E o que isso mudou para o mercado imobiliário de loteamento? Melhorou, tornou mais difícil, desafiador? Não, tudo controlado? Como é que está isso aí? Como tudo no nosso país é desafiador.
tá? Toda mudança gera resistência, gera dificuldade, gera incredulidade. Ainda é comum ouvir de alguns empresários de que isso não vai ser aprovado. Mas na verdade já está aprovado, já está pronto. A regra de transição se inicia aí no próximo ano, no dia 1º de janeiro de 2026. E no meu ponto de vista, a regra vai trazer um pouco mais de simplificação da estrutura, tá? Vai garantir que empresários de um mesmo ramo de atividade sejam tributados da mesma forma, com o mesmo critério. Então, de certa forma, eu posso dizer que vai facilitar um pouco, vai padronizar isso? Vai padronizar, porque hoje é muito difícil você saber se você está sendo tributado de uma forma igual ao do seu concorrente. O seu concorrente ele pode ter um benefício fiscal próprio para ele, para o CNPJ dele, e que você não tem. Você não tem acesso a isso. Você tem algumas formas de tributação muito complexas hoje. Então, a reforma vai trazer uma unificação, uma equalização por setor. Então, desse ponto de vista, vai ser mais fácil. Vai ser mais fácil o entendimento. Como vantagem também. É vantajoso. Também vejo com vantagem. É vantajoso. Eu quero já aproveitar e parabenizar que você tem participado de eventos dessa área, desse assunto, da reforma tributária, né? Então, o Gabriel, como especialista no assunto, não para nunca, né, Gabriel? Está sempre se atualizando. A gente tem que estar se atualizando, porque a roda gira, né? A gente não pode parar. Exatamente. E a reforma está posta, apesar de ainda não vigente. Então, pode mudar detalhes, né? Pode ser que, principalmente no nosso ramo de construção civil, ainda existe muito debate com relação a alguns aspectos que podem influenciar diretamente na alíquota final, a alíquota efetiva. Então, algumas coisas podem sim mudar, mas ela já está posta. Ela já está posta. No dia 1º de janeiro de 2026, ela já começa a transitar ali e a entrar novos impostos, que hoje a gente não tem, né? Surgiram novos impostos e começam a morrer outros impostos. Então, já está acontecendo. Eu acho que a notícia é boa, uma vez que fala em padronização, em unificação ou de maneira mais igualitária, né, para todas as loteadoras, vamos dizer assim, o mercado de forma geral, eu acho que isso é vantagem. E a gente sabe que o mercado de loteamento, como ele tem essa rentabilidade bastante atrativa, eu não vejo o mercado receoso com isso. Eu vejo o mercado participando desses eventos, né, se atualizando, mas de cabeça tranquila, porque como o doutor disse, é um mercado seguro e, como você disse, é um mercado seguro e é muito rentável. Então, assim, está dentro do jogo todas essas contas, é isso. Com certeza, e vai acontecer para todo mundo. E essa equalização setorizada vai permitir condições iguais para pequenos e grandes. Arley, condições tributárias, né? Essa é a questão que eu falo também com o Gabriel. A gente trabalha junto há muito tempo também. Essa é a importância também da estruturação do empreendimento, não só no âmbito jurídico, mas também contábil e fiscal. Porque não adianta você iniciar um projeto, dar segmento para ele, sem estar se programando e já pensando nisso na parte fiscal. Tem toda a estruturação jurídica também, mas já tem que ter um acompanhamento fiscal e contábil para ver lá na frente, quando você começar a faturar, como que vai ser. Porque querer mudar no meio do caminho fica bem mais complicado. Ou seja, quem está entrando agora no mercado imobiliário, já tem sua empresa estabelecida, já tem o seu negócio maduro e fala, vou entrar no mercado de loteamento. Se ele começar pela execução, ele pode estar cometendo um erro, está cometendo um pecado por falta de planejamento inicial, é isso? Exatamente. Agora, falando de estruturação, então, doutor Carlos, estruturação jurídica, qual que é o formato societário mais indicado para o loteamento? Para o loteamento, eu indico muito a SPE, que é a Sociedade de Propósito Específico, porque ela é criada justamente para aquele negócio, para aquele empreendimento, e ela vai perdurar durante todo o período em que tiver as vendas do loteamento, né? Então, para quem não conhece, SPE, ela é uma empresa criada só para aquela obra, digamos, é isso mesmo? Isso, o Gabriel até pode me auxiliar aqui respondendo mais. Ajuda aí, Gabriel. Mas é uma sociedade limitada como qualquer outra, mas ela tem um propósito específico. Nesse sentido, embora seja um formato mais seguro para seguir com o empreendimento, tanto no âmbito jurídico quanto no âmbito contábil e fiscal,
o empreendedor tem que observar bem que ele não pode querer, no meio do caminho ali, começou a empreender com a SPE e mudar o objeto ali, porque ela tem um propósito específico. A finalidade dela é empreender e vender aqueles lotes, né? Ou seja, se eu tenho ali a minha imobiliária, se eu já sou um corretor renomado e eu vejo os meus parceiros de negócio fazendo loteamentos, e eu desejo fazer o meu loteamento, eu não vou fazer dentro da minha limitada imobiliária. Eu crio uma empresa específica para isso. É isso mesmo? Exato. Por conta de benefício fiscal, mas nesse sentido, né? Perfeito. É isso, Gabriel? Concordo com o Dr. Carlos. É um tipo de sociedade que permite que o investidor se associe ao empreendedor de forma limitada àquele projeto. Como é uma sociedade com um propósito específico e o investidor está entrando nesse negócio, ele precisa de uma segurança de que outros negócios daquele empreendedor, outras sociedades não contaminarão esse empreendimento. Então é uma forma de estruturação onde ela fica isolada do patrimônio do empreendedor ali, tá? Ela seja, tem então... é uma estrutura com CNPJ próprio, sim, né? Que segrega a receita daquele empreendimento e através desse CNPJ ele vai ter uma gestão separada de todo o grupo do empreendedor, de todo o patrimônio do empreendedor. É uma empresa, como o doutor diz, exclusiva para aquele negócio. Então, todo o aparato fiscal dela é só dela. Só dela. Ela descentraliza. Esse aparato fiscal é só dela. A SPE é uma forma de descentralizar a receita e os negócios do empreendedor. E agora você comentou um negócio interessante que é muito comum no mercado de loteamento, que são os investidores. Como dar segurança jurídica para o investidor dentro de uma SPE? Ele tem que ser sócio dessa SPE? Que forma de sociedade que existe? Quais são os aparatos aí jurídicos e fiscais para quem está nos assistindo que deseja investir no mercado de loteamento, mas não conhece do mercado? Então, ou seja, ele não vai entrar na operação, mas ele quer se aproximar através do investimento. Como é que funciona isso nas configurações limitada, SPE? Então, Arlen, nesse formato existe uma outra pessoa jurídica que a gente pode adaptar para a segurança jurídica do investidor, que é a SCP. É uma sociedade em conta de participação. SCP. Exato. O empreendedor mesmo, que seria a SPE, aparecia de forma ostensiva, representando o negócio perante os terceiros e toda a responsabilidade pelo empreendimento, enquanto o investidor ficaria no segundo plano ali, como um sócio oculto, apenas com a aplicação do dinheiro no negócio, né, e recebendo os frutos disso ao decorrer do tempo. Ele é sócio na rentabilidade do negócio, mas não é sócio na operação em si, é isso? Exatamente. Ele não vai aparecer no contrato social da SPE. Ele Perfeito. não vai estar ali diretamente vinculado ao empreendimento, mas ele está vinculado numa segunda fase ali através de uma SCP. Então existe uma segurança jurídica para ele colocou os seus recursos ali para ter rentabilidade, ele tem essa segurança jurídica, mesmo não participando da operação, é isso? Exato, isso mesmo. Perfeito, muito importante para os investidores escolher um excelente executor, né? Uma excelente loteadora que possa montar essa SPE junto com ele. Então, para o loteador e até mesmo para o investidor, mas enfim, para quem está participando do negócio loteamento, na maioria das vezes o mercado financia isso ou vende isso de forma muito parcelada para o adquirente cliente final. E o resultado disso, dada essa rentabilidade tão atrativa, pode se tornar até encarar como uma aposentadoria de um loteador. Claro que ele vai querer reinvestir, vai querer multiplicar esse valor, mas muita gente no mercado, vou fazer um loteamento e vou aposentar. O que o senhor faz sentido? Pelo prazo que o loteamento perdura aí, faz um pouco de sentido, porque ele se torna uma renda recorrente. Quando você vende de forma parcelada para o adquirente final, então o resultado disso, lógico que depois de toda a dedução tributária, toda a evolução dos custos ali, sim. O resultado disso se torna uma renda recorrente. Alguns loteamentos perduram aí por cerca de 20 anos, então um investimento dessa magnitude aí vão te dar uma renda recorrente por praticamente 20 anos. Né? E além de uma renda recorrente, em torno aí de 20 anos ou até mais, dependendo
da formatação desse plano de vendas, eu vejo isso como muito seguro também, porque à medida que a cliente vai saldando aquele seu saldo devedor, obviamente ele vai sendo corrigido, ele vai sendo protegido da inflação, porque tem ali um índice financeiro de correção mais um juro de financiamento, tudo isso da forma legal. Eu vejo que isso é extremamente atrativo para o mercado, não é verdade? E à medida que ele vai saldando, o saldo devedor dele vai diminuindo, ao mesmo tempo o empreendimento vai se valorizando. Ou seja, a garantia do próprio financiamento é o imóvel. Então, o cliente final ele está devendo cada vez menos e a garantia está valendo cada vez mais. Eu posso fazer essa afirmação ou não? Olha, sim, é que assim, hoje a economia no Brasil é um pouco complicada de dar certeza de como vai estar daqui para frente, né? Sim. Mas a tendência de que um terreno vai ter uma valorização, isso é praticamente certo, né? Então, como você falou, ao longo do tempo que o cliente vai pagando e diminuindo o saldo devedor dele, a garantia provavelmente vai ser muito maior até o final do contrato dele. Tá certo, interessante. Com certeza. E também você mencionou essa venda de longo prazo. Isso traz uma previsibilidade para o investidor também. É um ponto, uma cerejinha do bolo ali, né? Os loteamentos hoje é muito comum você ver loteamento que são comercializados no seu lançamento em 180 meses, né? Sim. A gente está falando de 15 anos. Ao longo da história de um loteamento é natural que haja um distrato, uma devolução de lote, uma revenda desse lote a um preço mais valorizado. Mais atrativo ainda. E sim, isso vai esticando um pouquinho esses 15 anos. Aí eles vão virando 20 e até mais. Eu tenho exemplos de loteamentos da década de 1990 que tem história até hoje, né? Olha. Isso porque no início eles foram vendidos em 36 meses. Nem era como hoje, né? Então, praticamente, você não... Vamos dizer, eu posso dizer que não se fecha essa SPE. Ou seja, claro, vai fechar um dia. Mas quando? A previsão, contratualmente, é quando encerrar, fazer a última venda e receber a última parcela do lote, né? Mas pode ser que ele se estenda, como o Gabriel falou, pode ser que ela prolongue por mais alguns anos aí. E quanto mais prolonga, mais estou recebendo, é isso? Com certeza, mais está recebendo. Os contratos de loteamento normalmente prevêem esses índices financeiros que garantem a não defasagem desse valor da venda, né? Porque você está vendendo um prazo muito longo. Então, como você disse, não sei se dá para afirmar que é uma aposentadoria, mas é uma ideia muito interessante para quem tem um imóvel hoje, não sabe o que fazer com o imóvel, transformar o valor desse imóvel no dobro, talvez no triplo, e receber de forma diferida aí em vários anos. É uma tranquilidade, principalmente por não envolver responsabilidade na execução por parte desse investidor. Mais uma vez, para o investidor é um mercado interessante. Com certeza. Não temos dúvida disso. Sim. Falando em garantia, Dr. Carlos, o loteador, quando vai executar esse loteamento, ele precisa apresentar algumas garantias perante o município para garantir de que as obras serão realizadas. A partir do momento que ele registra esse empreendimento, ou seja, ele promete que ele vai fazer, ele precisa dar essa certeza, essa segurança, né, tanto para os clientes quanto para o órgão público que vai receber essa obra, algumas garantias. Quais garantias são essas? Então, Arlen, essa questão vai depender muito da legislação do município. Perfeito. Cada município uma regra. Exatamente, porque o loteamento, o parcelamento do solo no âmbito nacional, ele é regulado pela Lei Federal 6766. E ela remete essa previsão para o município legislar, porque isso é uma questão de interesse local. Alguns municípios já têm a legislação própria, outros não, então tratam de forma um pouco, vamos dizer, mais genérica pela 6766. Então, assim, a depender de cada município, o que a maioria já trata seria garantia com calção dos próprios lotes. Então, os próprios futuros lotes que vão ser empreendidos são ofertados como garantia, porque eles vão ficar calcionados ao município até que se conclua definitivamente as obras de infraestrutura. A partir do momento em que o loteador concluiu as obras,
faz o aceite do loteamento, através de decreto principalmente, aí consegue liberar aqueles lotes e então comercializá-los. Lógico que existem outros municípios... positivo isso. Existem outros municípios com previsão de garantias um pouco mais diversas, mas a mais comum é essa. Bom, então isso eu vejo como uma tranquilidade, como mais um ponto positivo do loteamento, né? Uma vez que você prometeu o que vai fazer, você coloca como garantia aquilo que você vai fazer. Exatamente. Então, e você fica impedido de vender em função dessa caução, você não comercializa aqueles lotes e, obviamente, te gera uma intenção de finalizar logo para que você possa colocar à venda e também rentabilizar com isso. Exatamente. Entregar a obra o quanto antes. Conforme você vai entregando a obra, conforme você vai liberando etapas do trabalho do loteamento, você vai descalcionando, liberando esses lotes, fazendo a venda deles, entrando na carteira, já fazendo a sua carteira de recebimentos. E valorizando o empreendimento diante da infraestrutura entregue ali. Perfeito, perfeito. Eu digo que o maior cliente do loteamento não é a pessoa física, não é aquele cliente final, é o poder público. Você está fazendo uma obra para o poder público, você está fazendo vias, calçadas, ruas, praças. Então, claro, isso urbanizando ainda mais. Você está urbanizando, mas está criando cidade. Não é verdade? Eu acho que o impacto positivo que um loteamento traz para um município, eu vejo assim de uma grandiosidade enorme, é muito positivo isso. E diferente da construção vertical, que exige um alto investimento, que você precisa executar e com uma margem reduzida e sujeito a essa inflação de preços aí no custo de materiais que a gente tem tido aí nos últimos anos. É muito sensível esse mercado vertical. Muito sensível, é muito sensível e com a margem meio apertada, então você tem que estar sempre... Então o loteamento se sobressai nisso também do mercado imobiliário. Com certeza. Sem contar que diferente de um apartamento, de uma edificação que seja comercial ou residencial, o terreno ele tende a se valorizar mais, ele está sempre se valorizando, dificilmente ele se congela e é um espaço aberto para ser edificado qualquer coisa ali, para virar inclusive a edificação comercial, o apartamento. Nós sentimos um prazer enorme em trabalhar com loteamento, porque a gente vivencia a conquista das famílias, sabe? A gente consegue, cria até um relacionamento, porque são muitos meses, né, que as pessoas vão vivenciando ali os altos e baixos da vida e a gente vai vivenciando aí toda aquela movimentação e a alegria nos olhos de uma família quando quita a sua parcela, quando quita o imóvel, então, que vai pegar a escritura. Nossa, a gente participa disso, é extremamente gratificante. Esses dias eu estava conversando com um prefeito de uma cidade aqui da região metropolitana e estávamos brincando de fazer conta ali qual é o impacto desse loteamento para o município. E, por acaso, nesse município era um loteamento para lazer, são chácaras de lazer, e o impacto vai mudar completamente, um loteamento vai mudar completamente o financeiro dessa prefeitura. Dessa prefeitura não, desse município todo, porque vai levar emprego, vai gerar impostos, né? Vai gerar uma movimentação financeira no comércio. Então, assim, a gente está fazendo a conta ali, são milhões que o município ganha por ano colocando um empreendimento novo naquela cidade. Com certeza, ele gera demanda para a localidade no entorno ali, né? Ele gera demanda, vão ter novas famílias, nesse caso é lazer, provavelmente turismo. Exatamente, são obras. Investidores de outros municípios. Exatamente. Vão levar a família ali. Então, com certeza, um empreendimento, um loteamento, ele agrega muito em todo o seu entorno e não apenas ali naquela área loteada. É verdade. Olha, isso também traz a importância de fazer o loteamento, o empreendimento da forma certa. Porque se começar errado, para regularizar depois, não tem como. Aí o custo fica ruim, tanto para o empreendedor quanto para o município, também gera um prejuízo, responsabilidades até criminais. Olha aí, mais uma vez o doutor falando, ó, 1, 2, 3 vezes. Olha, faça de forma correta. Advogado é importante nesse processo. Sempre, diz que a gente tem que andar bem acompanhado, né? Com certeza. Um bom advogado, um bom contador e um bom loteador, né? Aqui o trio está completo. É isso aí. Trinca de asas. Exatamente, exatamente. Doutor, fala para nós sobre o patrimônio de afetação. O que significa isso? Para que serve?
O patrimônio de afetação, acho que o Gabriel até poderia explicar um pouquinho melhor, que envolve mais a parte fiscal do que a jurídica em si. Mas ela, sim, na prática seria mais para dar uma tranquilidade para o adquirente final, né, de que ele vai ter o imóvel, aquele investimento que ele está fazendo, que ele vai receber de fato, de uma forma ou de outra. É uma segurança para o cliente final. Exatamente. Para o empreendedor também tem muito benefício fiscal, né, Gabriel? Com certeza. O patrimônio de afetação, ele visa justamente trazer segurança para o adquirente. Ponto. Essa que é a função. Essa é a função dele. E o que é patrimônio de afetação? O patrimônio de afetação é uma instituição onde você separa completamente aquele imóvel do restante do patrimônio da sociedade. Então você tem um loteador que tem diversos empreendimentos e ele quer incorporar um condomínio em um determinado imóvel. Então você afeta esse patrimônio no registro de imóveis e segrega ele completamente do restante do patrimônio da empresa. E esse patrimônio de afetação ele fica protegido de eventual insolvência, de execuções fiscais, de qualquer dificuldade financeira que o empreendedor possa sofrer ali. Esse patrimônio está protegido. Para o adquirente de um terreno, de uma unidade aí dessa incorporação, ele traz a segurança de que o valor que ele pagou ali, seja parcelado ou à vista, ele está garantido que vai ser utilizado para a execução desse empreendimento. Então, isso traz uma transparência, traz uma segurança de que isso não será afetado por nenhum outro problema que o incorporador venha a ter. Exatamente. Outros problemas não afetam aquele negócio. Não afetam aquele negócio. E traz a possibilidade, inclusive, em caso de falência do incorporador, de os compradores se unirem e finalizarem esse empreendimento com os recursos que já estão aportados, porque eles ficam ali em conta separada, com comissão de compradores ali, fazendo verificação, prestação de contas mensal. Perfeito. Então é muito interessante. Mais um instrumento de segurança com certeza para o negócio e para o consumidor final desse empreendimento. Com certeza. Com certeza. O patrimônio de afetação só agrega para os dois lados. Olha quanta ferramenta, né? Quanta ferramenta um loteador, um loteamento tem para trazer estrutura legal e segurança para o negócio. Exatamente. Hoje tem muitos mecanismos que auxiliam isso, né? Tanto juridicamente quanto na parte fiscal, contábil, para trazer mais atratividade para o empreendimento. Né? E para quem está com vontade de começar, para quem quer se aproximar desse mercado, que é considerado um mercado fechado, restrito, mas está com vontade de participar, qual que é o primeiro passo? Qual que é o primeiro conselho que vocês dariam? Primeiramente, teria que entender o processo legal do negócio, né? Porque o loteamento está regrado, tem legislação específica, é muito criteriosa e, lógico, como você está urbanizando uma parte da cidade, tem consequências que vão gerar ali para o município inteiro. Sim. Então, entendendo todo o processo legal, por isso que a gente sempre fala a importância da estruturação de fazer do negócio, de maneira correta. Exatamente. Por entender isso seria a primeira parte. Fazer um estudo de viabilidade, de impacto ambiental, procurar diretrizes municipais. Olha aí os números, olha Exatamente. os números. Fazer uma avaliação de custo, um orçamento responsável é importante. Aí, durante todo o processo, você tem que estar muito bem organizado, mais uma vez, né? A organização é a palavra. É tudo, né? Planejamento, organização é tudo. Com certeza, você tem que estar muito bem organizado, até para poder calcular qual que é teu custo total para executar esse empreendimento, para você calcular o teu preço de venda, e isso tudo tem que estar ali dentro de um estudo de viabilidade também responsável. Perfeito, Gabriel. Falando em viabilidade, nos nossos negócios são vários os estudos de viabilidade, né? Viabilidade política, viabilidade legal, viabilidade ambiental, viabilidade econômica e financeira. Nós são tantos, né, que daria um podcast só de viabilidade aqui. Com certeza. Exatamente. Eu vejo, na minha visão, quem quer se aproximar do negócio, quer fazer um loteamento, se aproxime de quem já faz. Se aproxime, cole em quem já tem experiência, em quem já tem anos de estrada nesse ramo. Eu acho que é a melhor forma de aprender.
Muita gente quer começar, dar cabeçada por aí. Não é esse o caminho. Procure pessoas experientes, procure profissionais qualificados, procure um bom contador, procure um bom advogado, procure quem faz loteamento há muito tempo. É uma coisa muito interessante no Brasil. O Brasil tem uma cultura de valorização do imóvel mesmo, sempre teve. E durante um período, muita gente olhava e achava que era simples lotear, construir e vender, porque via uma lucratividade muito alta. Então, ver um loteador fazendo e prosperando, então vou lá e faço também. A grama do vizinho é verde e não precisa nem regar, né? Com certeza. Então, muita gente se aventurou. E aí, quando eu digo muita gente se aventurou, não estou falando só de um pequeno proprietário de uma terra. Grandes empresas que não eram do ramo de loteamento tentaram empreender também. Mas ao se deparar com todas as fases, as etapas de aprovação, de execução, de entrega, não vou dizer que sucumbiram, mas frearam, porque não é tão simples. Então, a importância de uma loteadora experiente, uma loteadora que atua há muitos anos, tem todo o know-how. Vai trazer segurança para que isso aconteça da melhor forma. Vai trazer segurança. Assim como qualquer atividade, né? Qualquer atividade. Se eu quiser saber mais sobre determinado assunto, sobre o ramo imobiliário, por exemplo, eu posso procurar o Dr. Carlos, que é especialista, ou eu posso procurar o Gabriel, que é especialista em contabilidade. Isso. Com certeza vai te trazer mais segurança do que procurar um profissional especializado em um outro ramo ou um clínico geral, né, como a gente tudo tem dizer. Suas nuances, né? É preciso entender o jogo antes de jogar. Com entender certeza. As regras do jogo. E as regras são claras, né, doutor? O senhor falou da lei 6766, a lei mãe dos loteadores. Então, ela não é muito extensa, mas é muito clara. E é simples, é só seguir a regra do jogo. Sim. E tem que ter acompanhamento, como vocês falaram aqui, de alguém que sabe fazer mesmo, porque não é só seguir o processo lá e tocar o barco, né? Vamos dizer assim. Não, tem que executar também, a parte de execução. Depois nós vamos ter um podcast só da área técnica de engenharia, falando sobre execução também. Mas é uma fase muito importante da obra, porque também demanda garantias dessa obra. Sim. Também temos que prestar garantia desse serviço para o poder público, para esses clientes. E saber o momento certo de quando começar a vender o lote. Também não é a qualquer momento, em qualquer situação. Não é na louca, sim. Tem que, vamos lançar, depois a gente né? executa, depois a gente faz, depois a gente... Não. Ou vamos começar a receber, depois se preocupa com o custo. Então, vamos fazer os estudos de viabilidade, né, Gabriel? Exatamente. Assim como estamos defendendo aqui a importância de um bom contador, um bom advogado, você tem que ter uma boa equipe, de uma equipe comercial, uma equipe de engenharia. Eu acho que qualidade e especialidade é tudo. Maravilha, o papo está incrível aqui, pena que o nosso tempo é limitado. Pois é. E a gente poderia falar horas sobre o que a gente gosta. O assunto é muito amplo, né? O assunto é amplo e a gente gosta demais, né? Com certeza. E é gostoso falar do que dá certo, é gostoso falar do que é bom, do que é rentável principalmente, né? Sim. Mas infelizmente o nosso tempo é curto. Agradeço muito a participação de vocês, agradeço muito aceitar o nosso convite. É uma honra estar com vocês. Eu agradeço a oportunidade, eu acho que é sempre bom a gente estar falando a respeito, né? É um assunto que está sempre em alta. Eu agradeço também a oportunidade, Arley, principalmente porque falar sobre isso é um assunto que não tem muito, hoje em dia, aberto para todo mundo procurar saber mais. A gente ouve muitas situações de loteamentos irregulares que hoje as pessoas estão pagando preço por conta disso. Exatamente. E se tivesse mais informação, como agora a gente está tendo a oportunidade de prestar aqui, provavelmente muitos não estariam na situação como estão hoje. Muito obrigado, mais uma vez. E você que está nos ouvindo, participe com a gente cada vez mais do nosso Podlote, o nosso podcast sobre loteamento. Nos siga nas redes sociais que estão aqui e, mais uma vez, agradeço.